Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Mas graças a Deus, Jesus Cristo. Vamos aplaudir Jesus com alegria agora. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Misericórdia. Quantos irmãos em pé lá na porta. Graças a Deus. Vocês podem sentar. Louvado seja Deus. Nós estamos nesta manhã muito alegre por estarmos encerrando um propósito que começamos na sexta-feira às 20 horas, né? Estamos aí com 40 horas de jejum em favor da Casa de Milagres, em favor da agenda da igreja, né, do ano de 2013, tudo que temos que fazer. Mas principalmente aí pela Casa de Milagres que vai acontecer no próximo final de semana. Graças a Deus. E foi estabelecido pelo pastor Wilson para nós, nesse final de semana, estarmos falando sobre quebrantamento, sobre consagração, sobre santificação, preparando-nos para os 21 dias de jejum, que vai acontecer no mês de março, cujo tema é ativando os dons espirituais. E eu sei que Deus... Ele tem grande obra para fazer neste período, né? Eu disse aos irmãos hoje de manhã e eu percebi que a liderança está comigo, né? Agora eu quero saber se a igreja está comigo, né? Eu disse aos irmãos que 2013 vai ser um marco na vida dessa igreja. Quantos estão comigo nisso? Levante a mão de glória a Deus. Eu sozinho não vou conseguir, né? Mas se você... acreditar nisso, né? E como diz o Paulo, ter atitudes para isso, né? Então vai acontecer em nome de Jesus. 2013, diga para a pessoa do teu lado, irmão, 2013 será um marco na vida dessa igreja. Diga para a pessoa que está do teu lado, graças a Deus. Fala assim, ó, Deus vai usar a sua vida para isso. Diga isso para ele, Deus vai usar você para isso. Muito bem. Talvez alguém possa pensar, o pastor já nos inverteu. A mensagem de hoje deveria acontecer na sexta-feira e a mensagem da pastora Marta deveria acontecer hoje, né? Mas nós não temos só esse jejum. Então nós temos visitantes, talvez na igreja, aqui conosco, né? Algumas visitas conosco. Eu quero que você entenda que a ministração de hoje é um ensinamento, não é bem uma pregação, é um ensinamento. Nós temos muitas pessoas novas convertidas entre nós. E preciso aprender isso, né? A praticar isso. E como praticar isso? Então, nós vamos falar sobre... Muito bem, eu vou falar sobre o jejum como reforço à oração. E eu vou usar alguns textos bíblicos, né? Primeiro eu tenho alguns textos básicos que eu gostaria de ler com os irmãos. Eu vou ler Esdras, capítulo 8, versículo 21. O irmão Francisco, aqui, ó, de camisa amarela, ele vai ler Isaías 58, 6. Eu não vou repetir mais, guarda aí, irmão. Isaías 58, 6. Pastora Marta, Mateus, capítulo 17, versículo 21. E quem pode mais me ajudar aqui? Quem está aqui na frente? Paulo, está aí na frente? Tá. Paulo, 2 Coríntios 6, versículo 4 e 5, com a voz mais alta que vocês conseguirem ler. Como eu sempre digo, se eu escutar, todo mundo aqui vai escutar. Eu vou primeiro aqui, né? Êxodo 58, versículo 8, capítulo 8, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para os nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. 58:6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, e que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e
hospedasses todos juntos. Mas esta casa de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Pelo contrário, em tudo recomendo a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Muito bem. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Quantos que estão aqui acham que o jejum é importante? Quantos concordam que uma igreja precisa orar e jejuar? Amém. Eu estava sentado ali, meu coração está feliz, né? Por ver, olha, quanta gente em pé. Se você está em pé, eu estou entendendo que não tem lugar para você sentar. Tem um aqui na frente, então já pode diminuir um lá, né? Quem tiver mais de 60 anos tem preferência, né? Então, se o jejum é tão importante para o avanço de uma igreja, por que na sexta-feira, não estou dando bronca não, é uma pergunta, à noite, nós não tínhamos 400 pessoas aqui? Por que no sábado de manhã nós não tínhamos 400 pessoas aqui? Por que no sábado à noite nós não tínhamos 400 pessoas aqui? Quantos amam a obra de Deus? Levanta a mão aí, de glória a Deus. Aleluia. Muitas pessoas amam a obra de Deus. Então, pastor, isso é para quem está em célula, será? Será que jejuar, passar 40 horas de jejum, 21 dias de jejum, ir para a vigília, será que é só para quem está em célula? Então, diga para a pessoa que está ao teu lado, você é a igreja, diga isso para ele. Você é a igreja. Então é para você também. Agora, você não vem nas 40 horas, você não vem nos 21 dias, você não vai em vigília, você não vai em célula. Marca um tempo comigo e me explica como funciona isso na sua vida. Eu queria saber como você suporta a vida cristã, vive a vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Eu estou aqui como pastor seu, que penso que sou, seu pastor, seu líder espiritual. Eu quero te ajudar nesta manhã. Eu espero que o Espírito Santo me leve a te ajudar a rever isso. Faça um exame pessoal. Como diz o apóstolo Paulo, examine esse homem a si mesmo. Então, examine você, a tua condição cristã. Como é que você está diante disso? Muito bem. Na busca de uma vida mais consagrada, ou uma vida de muita vitória, diante de todas as dificuldades, diante de todas as aflições, apertos, provações, homens e mulheres de Deus, ao longo do tempo, ao longo da história, sempre recorreram ao jejum. Sempre recorreram ao jejum e oração como prova de total dependência de Deus. Então, todos os homens, eu quero explicar melhor isso para você. Todos os homens, todas as mulheres de Deus, em todas as dificuldades que passaram, jejuaram e oraram, mostrando-se que eles eram pessoas dependentes da graça de Deus. Que eles precisavam de Deus. Que eles eram dependentes do Senhor. Quando você vai para o povo de Israel, você lê a Bíblia, você que lê a Bíblia, que faz devocional, que lê a Bíblia todo dia, você vai concordar comigo. A Israel, Deus ordenara que jejuasse de uma maneira muito contritamente no solene nacional dia da expiação. E você vê isso lá no livro de Levítico, quando você lê o povo de Israel jejuando, o povo de Israel orando. E em relação à igreja, a Bíblia, o que a Bíblia ensina para nós? Nós como igreja do Senhor, nós como lavados e remidos no sangue do Cordeiro, como fomos chamados, como somos chamados, igreja, com relação
a igreja, a Bíblia ensina que o jejum, né, é uma necessidade de cada cristão. Então, todos nós temos necessidade de jejuar. Ninguém que está aqui, eu não sei quantas pessoas nós temos aqui agora de manhã, não sei quantas pessoas estão aqui, mas ninguém que está aqui pode dizer para mim, pastor, eu não tenho necessidade de jejum. Eu não tenho necessidade de jejuar. Tá? Não tem como você dizer isso para mim, ou dizer isso para alguma pessoa, que você não precisa jejuar. Você tem essa necessidade. Você é igreja? Então você tem a necessidade de jejuar. Muito bem. Qual foi a pessoa que nos deixou o maior exemplo para nós, para que nós nos conscientizemos que nós temos necessidade de jejuar? Quem foi? Jesus. Oh, como vocês são inteligentes, né? Jesus, o Senhor Jesus, nos deixou o exemplo e o ensino. Lá tem tantos... você vai para o Novo Testamento, você encontra tanta referência como isso, mas eu só vou te falar Mateus capítulo 4. Não preciso falar mais nada. Preciso? Mateus capítulo 4 é o suficiente para mostrar para mim e para você que Jesus é o maior exemplo para nós de jejum e oração. Jesus foi enfático ao declarar, quando jejuares, olha que Jesus falou, quando jejuares, Jesus não falou assim, se jejuares. Quem está entendendo, diga amém. Mostrando para nós que o jejum deve ser uma prática regular na vida cristã. Nós temos que jejuar, nós precisamos jejuar. Muito bem. Pastor, qual é o conceito do jejum? Eu vou ensinar isso para você hoje. Jejum significa abastecer-se total ou parcialmente de alimento durante um determinado período para fins de aprimorar o exercício da oração e também da meditação. Então, é deixar de se alimentar. É deixar de se alimentar parcialmente ou totalmente. Você faz um propósito com Deus, como nós fizemos um propósito desde sexta-feira. Nós temos esse propósito de 40 horas. Daqui a pouco nós vamos ter outro propósito. Antes dos 21 dias, nós vamos jejuar. Olha, vai ser uma bênção, hein? A semana que vem, jejum 40 horas. Todo mundo vai estar com jovens, toda a igreja vai estar unida aí com os jovens adolescentes. Por que nós vamos estar unidos com eles? Porque eles vão fazer isso para quê? E para que fazer casa de milagre? Para ganhar almas. Se vai ganhar almas, eu estou com eles aqui no jejum. Vamos jejuar 40 horas com eles? Como é que é, Rodrigo? Eu não entendi muito bem. Cadê o Rodrigo? Sexta-feira à noite vai ter culto aqui? Às 20h30? 20h30 nós vamos ter um louvor aqui, uma adoração, orar junto, se abraçar, agarrar com o irmão aí, com o irmã. E nós vamos estar ali orando, orando, glorificando a Deus. Que mais, Rodrigo? No sábado, às 20 horas, nas 20 horas nós vamos estar aqui. Vamos estar aqui ou não vamos? Muito bem, graças a Deus, porque nós queremos ganhar almas para Jesus. Irmãos, as pessoas estão a passos largos para o inferno. Muito bem, o jejum bíblico, ele não pode ser visto como uma penitência. Ufa, mas é duro fazer isso aqui. Mas jejuar não é difícil, não é fácil não, mas como é duro. Que penitência jejuar. Mas nós temos que aceitar o jejum, irmãos, como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Quantos podem dar glória a Deus aí? Para que o jejum seja aceito, deve ser acompanhado de muitas, de justas intenções. Muito bem, o jejum na Bíblia. Quando você vai lá para 1 Samuel, capítulo 7, você lendo esse texto, você vai ver que mostra-nos aqui o jejum mostrando uma expressão de arrependimento. De que forma? Outra vez, o povo de Israel
havia pecado contra Deus e de tal forma, mas de tal forma, o pecado era tão grande que a nação sofreu grande derrota sobre intenso ataque dos filisteus. Isso foi um castigo de Deus para eles, por causa da desobediência, por causa do pecado do povo. Entretanto, até que chegou ao ponto da arca do Senhor ser capturada e causou grandes prejuízos, grandes juízos aos inimigos ao ser levada como troféu. Isso causou um juízo da parte de Deus para o povo. E eles foram castigados duramente. Você pensa que Deus não castiga? Eu já ouvi falar muitos pregadores pregarem, nosso Deus não castiga. Mas Deus castiga sim. Deus castigou o povo. Deus castigou o povo duramente. E foi duro o castigo. Foi um castigo muito duro, porque todos aqueles filisteus, os incircuncisos filisteus, resolveram devolvê-la por causa do castigo. E devolveu a arca. Mas o pecado do povo era tanto, irmãos, era tanto. E também o medo, né, dos novos castigos divinos, que aquele objeto sagrado que era a arca não pôde ser levada ao santuário. Não pôde ser levada lá em Siló. E ficou na casa de Abinadab aproximadamente 20 anos. Né? Veja aqui o que Deus fez por causa da desobediência do povo. Mas o povo começou a lamentar-se. Começou a lamentar-se por não ter mais acesso àquele símbolo sagrado da presença de Deus. Porque eles queriam ter acesso à arca, que era símbolo da presença de Deus. Mas eles não podiam. Então eles começaram a lamentar-se. E aí vem a exortação do profeta Samuel. Eu gosto muito disso. Samuel, o homem de Deus, e começou a exortar o povo. Começou a exortar o povo e dizer para o povo, vocês precisam se converter. Vocês precisam se converter. Só convertido é obediente. Amém ou não amém? Vocês concordam ou sem corda? Só convertido é obediente. Convertido tem prazer em obedecer. Ele sempre está, como diz cadê o Eliezer? Tá lá, tá na galeria, Eliezer, como é que é? Estou dentro, né? Então, o convertido, ele quer obedecer, ele sempre fala, estou dentro. Vamos fazer isso, estou dentro. Vamos fazer isso, estou dentro. Vamos para o jejum 40 horas, estou dentro. Vamos para o jejum de 21 horas, estou dentro. Vamos lá para a vigília, lá na chácara, estou dentro. Eu estava fazendo a agenda da igreja, aliás, fiz isso com os discipuladores, aí passei para a Cleide, né? Cleide preparar a agenda, né, para mandar para toda a liderança, agora é de 2013. Aí nós marcamos 2 vigílias este ano. E quando eu chegou nas vigílias, a Cleide, glória a Deus, glória a Deus, é assim mesmo, vai ter vigília, glória a Deus, vai ter 40 horas, glória a Deus, vai ter 21 dias, glória a Deus. Irmãos, eu disse que não tinha 400 pessoas aqui sexta, sábado, mas nós vamos ter. Nós vamos ter. Então, Samuel diga para o povo, vocês precisam se converter, né? Vocês precisam tirar os deuses estranhos do meio de vocês. Deixa esses deuses estranhos. Vocês precisam preparar o coração diante do Senhor e servi-lo incondicionalmente. Quem pode falar essa palavra comigo aqui? Olha que palavra grande. Não é palavrão, não, é uma palavra grande. Vamos lá? É desta forma que eu e você temos que servir a Deus. Deus não te chamou simplesmente para participar de um culto no domingo e vir só no outro domingo. E às vezes tem uns que conseguem faltar e vir cada 15 dias. Tem uns que conseguem vir só a cada 3 semanas. Deus não te chamou para isso. Acorda! Deus te ama, Ele fala com você. Como eu gosto de ser exortado por Deus, irmãos. Eu falo, Jesus, obrigado, porque Jesus me ama. Né? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. Pode mandar exortação, pode mandar bronca, Jesus, pode mandar. E eu quero obedecer rapidinho para não ser castigado como o povo de Israel. Né? Então,
Se Deus está falando com você hoje, vá para a tua casa com o teu coração alegre. Né? Não vai, não, pastor Jonas me deu bronca. Eu não dou bronca em ninguém, não. Eu estou pregando a palavra de Deus. Amém ou não amém, irmãos? E como resultado desta palavra do profeta Samuel ao povo, dessa exortação, o povo começou a humilhar-se. Olha que coisa linda, irmãos. Como o povo humilhou-se e deu prova disso, orando e jejuando. Orando e jejuando. Fala isso comigo. Mais uma vez. De nada adiantaria orar e jejuar se persistisse em seus maus caminhos. Adiantaria? Não. A segunda coisa. Aí vem a vitória alcançada. Segundo 1 Samuel 7,10. Nós vemos que o jejum, olha que coisa linda aqui, irmãos. Preste atenção nisso. O jejum precedeu uma atitude interior de arrependimento e disposição para obedecer a Deus. Então, sempre que nós vamos jejuar, sabe, nós temos que nos avaliar. Nós temos que nos examinar. Porque não adianta, como já ouvimos aqui nesses 3 ministrações anteriores, que os irmãos que me antecederam, e nós ouvimos isso aqui, não adianta fazer 40 horas de jejum por fazer, 21 horas de jejum por fazer, não! Se não houver humilhação, se não houver quebrantamento, você só vai passar fome. Precisa haver humilhação e quebrantamento. Hoje, assim, aconteceu com a vida do povo. Eles tiveram disposição para obedecer a Deus. Diga para a pessoa do teu lado, você tem disposição para obedecer a Deus? Aí, o que aconteceu depois de toda essa disposição de obedecer a Deus? Será que Deus ficou inerte a isso? Indiferente a isso? Será que Deus não viu o quebrantamento do povo, a humilhação do povo? Sim. Tanto é, aleluia, que o povo alcançou a vitória. A vitória foi alcançada. Nós vemos que o jejum precedeu uma atitude interior de arrependimento. Né? Então eles alcançaram a vitória, alcançaram a bênção de Deus. Veja aqui, se nós quisermos ver a nossa família, presta atenção nisso. Isso é importante para mim e para você. Se nós quisermos ver a nossa família vitoriosa, se você deseja ver a tua célula vitoriosa, se você deseja ver esta igreja agora em 2013 vitoriosa, se você deseja, neste final de semana, e também nos dias dos jovens e dos adolescentes, ver as casas de milagres vitoriosas. Você deseja isso? Então você precisa buscar a Deus constantemente. Não tem outra forma. Se você está aqui, Deus te colocou aqui, é aqui que você tem que amar. Você tem que amar isso aqui. Você tem que amar isso aqui. O lugar que Deus te colocou. Então você tem que desejar este lugar ser um lugar vitorioso, esta igreja ser uma igreja vitoriosa. Então você tem que fazer parte desta busca de Deus. Sabe, se você olhar para a vontade de Deus, você vai descobrir que a vontade de Deus é que todos se convertam e se separem dos deuses estranhos. Né? Que são... Quais são os deuses estranhos? Nós aprendemos muito isso aqui esse final de semana. Foi dito aqui que, quando se fala em deuses estranhos, o que vem na nossa mente? Eu estou falando, deuses estranhos, o que vem na tua mente? Ídolo. Não é isso que vem na nossa mente? Pastor, mas o pastor pode ir na minha casa, e pode ir qualquer hora, que o pastor não vai ver nenhuma uma senhorinha pendurada lá num lugar. Qualquer momento que o pastor vai lá, nem uma senhorinha, nem uma 51.
Pastor, eu não tenho ídolo, eu não tenho ídolo. Mas será que ídolo é só isso? Nós aprendemos esse final de semana. Será que é só aquele feito de barro, de metal, de gesso? Não. Nós temos a vaidade, ela é pecaminosa, ela não é? E nós vivemos nos nossos dias, irmãos, que a gente pregou tanto, a gente ensinou tanto, foi ensinado tanto sobre certas coisas, que hoje a igreja está dando uma abertura para tudo. Hoje vale tudo. Estou falando no modo geral. Hoje está valendo tudo que se pregava de santificação. A gente ouviu também, estou falando muito isso, porque é uma continuação, né? É uma continuação. A pastora Marta pregou, depois veio o Rodrigo, depois veio o Paulo, e Deus foi falando, né? Então a gente ouviu aqui que não acredita só em mudança interior, a gente acredita em uma mudança total. Opa! Quem sabe, eu vou esperar chegar no último amém aqui. Nós acreditamos numa mudança total. A vontade de Deus é isso, que todas as pessoas se convertam. Então, quais são os deuses estranhos? É a vaidade pecaminosa, são os hábitos escandalosos. E eu não vou entrar aqui no mérito da questão, porque vocês são inteligentes, vocês sabem o que é hábitos escandalosos. Como que as pessoas lá onde você trabalha te veem? Quando olha para você, vê Jesus na sua vida? Vê Jesus em você? Você transmite a luz de Cristo? Nós somos luz ou não somos? Você transmite essa luz? Como que é? Como que é você? Aqui é fácil, né? Hoje, olha, irmão, ganhei o dia hoje. Hoje eu estou feliz da vida. Ganhei o dia. Minha esposa virou para mim e falou, você está lindo, você tá todo verde hoje. Irmão, eu não sei se isso vai acontecer agora, mais uma vez em 2013, então eu vou ficar feliz. Estou feliz porque ela falou que eu estou lindo. Mas aqui é fácil ficar lindo. É pôr um terno e uma gravata. O Marco disse para mim que ele está com a barba, que ele está se esforçando para ficar feio. Né? Então aqui é só pôr um terno e gravata, muda muita coisa, né? A gente dá uma... Né, Manuel? A gente muda muita coisa. Mas, e lá fora? Oh, Jesus! O orgulho é ídolo? É ídolo ou não é? Deus está falando para deixar os deuses estranhos, irmãos. O orgulho é ídolo. Que mais que egoísmo é ídolo? Ah, como é ídolo. O egoísmo, o egoísmo não é fácil, é um ídolo bravo mesmo. Murmuração. Murmuração é ídolo? É um ídolo estranho. Que mais? Mágoa é ídolo? Muito bem. Ressentimentos? É ídolo. E mentira? Você está vendo, irmãos, como a gente precisa fazer como o povo de Israel, antes de jejuar e orar, se quebrantar, se humilhar? Como que eu posso estar mentindo, falando um monte de mentira e estar aqui jejuando 40? Não posso. Eu tenho que me arrepender primeiro, me humilhar primeiro, para que Deus aceite o meu jejum e a minha oração. Quando os nossos corações estiverem preparados para somente servir ao Senhor, a vitória é certa. Irmãos, a única coisa que pode impedir o avanço da obra de Deus somos nós mesmos. Porque Deus não impede o avanço da sua obra.
A única pessoa que impede o avanço da sua célula é você mesmo. Deus não quer impedir, Ele nunca vai impedir o avanço da sua célula. Se não está avançando, o impedimento é você. Se a igreja não vai bem, o impedimento somos nós. O Deus fala assim, o Deus vira para nós e fala assim, ó, você está vendo a comunidade dos discípulos? Aquela igreja eu não vou abençoar, não. De quem é a igreja? E como é que ele não vai abençoar a igreja? Ele nunca vai sentir o desejo de não abençoar a igreja dele. Porque o desejo dele é que a igreja dele seja abençoada, que ela avance, que ela possa crescer, que as almas possam ser ganhas. O desejo de Deus é que você vire para Ele e fale, Senhor, eu vou mudar esse modo de pensar. Eu vou deixar de ser só estar lá, só frequentador. Eu vou deixar de ser frequentador. Jesus, olha a situação da minha célula, Senhor. Minha célula está abarrotada de gente, tem mais de 15 pessoas. Senhor, o líder está precisando de líder. E sabe por que a nossa célula não se multiplica? Por tua causa. Só por isso. Não é por outro motivo. É porque você está dizendo não para Deus. Você não está dizendo não para o pastor Jonas. Você não está dizendo não para o líder da tua célula. Você está dizendo não para Deus. Porque a obra é de Deus. A célula é a igreja. Diga comigo, a célula é a igreja. Outra vez, a célula é a igreja. E se você não tiver disposição para servir a Deus na igreja, você está dizendo não para Deus. Presta atenção nisso. É fácil de entender isso. Qualquer criança entende isso. Se você for no departamento infantil, eu nunca fiz essa pergunta, mas qualquer dia eu vou entrar lá. Eu vou perguntar no que descoberto em todas as classes. Quem aqui quer ser líder de célula? Eu vou dizer para você que todas as mãos vão levantar. Vá para os júniores. Pergunta para eles, para os júniores. Faça uma pergunta. Quem aqui quer ser líder de célula? 90% vai levantar a mão. Cadê o exemplo que nós estamos dando para eles? Vocês querem exemplo? Além do exemplo de Jesus? Né? Vamos na busca da orientação divina para isso? Vamos falar um pouquinho sobre Neemias. Neemias, ele passou momentos difíceis na vida, mas de angústia. Sabe, irmãos, Neemias, eu estava ontem aqui orando, e eu estava orando ali, falei, Senhor, coloca um descontentamento santo na vida do teu povo neste lugar. Deus, coloca um descontentamento santo na vida do teu povo neste lugar. Não é possível essa situação, Senhor. Está dando certo em tudo quanto é lugar, aqui não vai, aqui não avança, Senhor. Deus, o Deus que está lá está aqui. Só que eles estão praticando certo e nós não, Senhor. É só isso. Coloca um descontentamento santo, incomoda Jesus. Acorda o cara 3 horas da manhã. Acorda o irmão, acorda a irmã. Sacode ele 3 horas da manhã. Eu quero que Jesus faça com vocês como fez com meu pai um dia. Meu pai era novo convertido, irmãos. Pouco tempo de conversão, não sei quanto tempo, não é muito tempo não. E ele estava dormindo, de repente ele ouviu uma voz, José, levanta e ora. Quem já ouviu isso aqui? Levante a mão. Pouca gente, hein? Levanta e ora. Aí ele ficou na cama, acho que devia ser noite fria. Aí ele, segunda vez, José, levanta e ora. Ele olhou para minha mãe, ela estava dormindo, o sono dos anjos. Olhou para mim, nem se fala. Aí ele ouviu a terceira vez, José, levanta e ora. Isso é verdade, viu, irmãos? Não estou inventando, não. Aí ele ficou ali, olhou. Acho que é coisa da minha cabeça. Você sabe como que o Espírito Santo falou com ele a 4ª vez? Teimoso, levanta e ora.
Eu quero que Deus fale com vocês assim também, viu? Eu estou orando para isso. Para Deus falar assim com vocês também. E sabe quando eu oro para isso e desejo isso? É visando o teu bem. É visando a tua vida espiritual. É visando o propósito de Deus na sua vida. É visando que Deus te escolheu. Não é para ficar, levar uma vida cristã light. Tá bom assim, não. Deus não te escolheu para isso. Deus te escolheu para pagar o preço, como muitas pessoas pagam o preço aqui. Deus te escolheu para isso. Deus te escolheu para isso. Diga para a pessoa do teu lado, Deus te escolheu. E Neemias teve esse descontentamento santo. Olha, quando a pessoa pede para Deus te dar esse descontentamento, porque aí você vai ter atitude, sabe? Quando Neemias teve esses momentos difíceis, esse descontentamento santo, sabendo das tristes decadências e condições de abandono, miséria e destruição em que se encontrava a cidade de Jerusalém, ele olhou para aquela situação, ele não se conformou com aquela situação. Será que se eu passar para você os resultados que nós tivemos nos últimos 2 anos, será que você vai se conformar com a situação? Sabe? Você se conforma quando as coisas não estão bem? Você fica conformado com isso? Você não tem atitude, você não se mexe, você não faz nada. Neemias viu essa triste decadência da cidade de Jerusalém e antes de tomar qualquer decisão, sabe o que ele fez? Quando ele olhou para aquilo, deu um descontentamento santo e ele falou, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma atitude aqui. Mas antes de tomar qualquer atitude, se você for para a Bíblia, você vai ler o seguinte, né? Esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, olha a atitude que Neemias toma. A decisão dele foi se recolher-se em oração e jejum. E esse é um exemplo para todos nós nos dias atuais, igreja. É um exemplo para todos nós. Mais do que em qualquer outra época, este é um exemplo para nós. Veja bem, a obra de Deus, o trabalho de Deus, o reino de Deus, a igreja de Deus precisa de pessoas consagradas para cumprir o propósito de Deus. Quantos aqui podem dar glória a Deus por isso? A igreja de Deus precisa de pessoas consagradas, como nós ouvimos ontem à noite. De pessoas consagradas para, aleluia, realizar a obra de Deus. Aí Deus pergunta para você, onde estão os consagrados? Porque o Paulo explicou isso ontem, e eu já ensinei isso aqui também, que santificação e consagração são 2 coisas distintas. Santificação você pode santificar, mas se você está inerte com aquilo que acontece, se você está dizendo não para Deus, eu quero dizer para você que você não é uma pessoa consagrada. Pessoa consagrada tem desejo de avançar. Pessoa consagrada tem desejo de avançar, tem desejo de dizer para Deus sim, para dizer, Senhor, eis-me aqui. Este é um exemplo para todos nós. Vamos para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele ressalta a prática, é tão lindo esse texto, a prática do jejum, que esta prática deveria ser a característica dos que trabalham no reino de Deus, ou seja, daqueles que querem servir a Deus, daqueles que querem trabalhar no reino de Deus. Temos um exemplo forte, nós temos vários, eu quero compartilhar alguns com os irmãos. Vamos falar um pouquinho da vida de Cornélio. Quem era este homem? Cornélio, ele era um militar romano de Cesareia. Certamente, nos dias de Cornélio, ele alcançou um grande avivamento espiritual. Ele participou desse grande avivamento espiritual naqueles dias. Então, talvez devido a esse avivamento espiritual, a Bíblia registra que Cornélio, ele buscava Deus, aleluia, em oração e jejum. Não somente ele, mas toda a sua casa, toda a sua família estava orando, jejuando. Ele desejava encontrar o caminho verdadeiro. Você já pensou que coisa linda? Alguém orando e jejuando para encontrar o caminho verdadeiro? Ai, se todas as pessoas fizessem isso.
Mas nós podemos jejuar e orar para Deus colocar, aleluia, nossa vida no rumo. Para Deus colocar a nossa vida onde ela deve estar. Onde Ele deseja que a nossa vida esteja. Isso nós podemos fazer. Certa ocasião, Jesus apareceu a Cornélio e fez a seguinte ordenança. Ordenou que Cornélio chamasse Pedro. Você vai lá, chama Pedro, que reside, ele está morando agora em Jope. E a Bíblia diz que antes dos mensageiros de Cornélio chegar à casa de Pedro, Deus, aleluia, glória a Jesus, Deus em visão já havia ordenado Pedro, orientado Pedro sobre a sua obra e missão na vida daquele centurião. Olha o nosso Deus, irmãos, aleluia. Veja como que é o nosso Deus. Sabe, se você começar, olha, se você começar, sabe, e começar a se dispor, aleluia, aquilo que você acha que vai demorar tanto, Deus vai trabalhar em teu favor e vai agir, e as coisas vão acontecer mais rápido do que você pensa. Aí, Pedro vai à casa de Cornélio. Chega lá, o que Pedro faz? Pedro prega o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fala do plano da salvação para Cornélio. E sabe o que aconteceu? Olha que coisa linda que aconteceu. Durante aquele tempo que Pedro estava pregando, a Bíblia diz que o poder de Deus manifestou-se. O poder de Deus manifestou. E olha aqui, não sei se isso alegra o teu coração. E a Bíblia diz que todos, diga comigo, todos. Mais uma vez, todos. Os que lá estavam, converteram-se e foram batizados no Espírito Santo. Com a evidência de falar em outras línguas. Aleluia! Oh, rimatitirimasu. Esta é uma grande lição para nós, os cristãos, irmãos. Esta é uma grande lição para nós. Nós precisamos ter anseio, saber a direção de Deus em nossas vidas. Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos de orientação divina para todas as áreas das nossas vidas, principalmente para anunciar a todos o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, pastor, mas meu jejum serve para mais alguma coisa? Será que serve? Serve. Serve para expulsar a ação do maligno. Em sua tentação, Jesus Cristo recorreu à oração e ao jejum durante 40 dias e 40 noites. Diga comigo, foi Jesus que fez isso. Fala. Mesmo sendo o Filho de Deus. Você entendeu? Jesus, por isso, por ele jejuar e orar, ele venceu todas as investidas do maligno. Jesus! Após descer, aí quando ele venceu todas as investidas do maligno, a Bíblia diz que ele desceu do monte da transfiguração, encontrou um pai aflito, sabe? Talvez chorando, angustiado, lamentando, muito triste, e chegou perto de Jesus e começou a suplicar pela libertação do seu filho que estava endemoniado. Jesus, faça alguma coisa. Os discípulos, outra coisa que a gente já ouviu aqui, né? Os discípulos já haviam tentado expulsar aqueles demônios, porém sem êxito algum. Jesus, após repreender a incredulidade de todos ali, expulsou os demônios e livrou o menino daquela opressão. Aí veio uma preocupação. Os discípulos ficaram preocupados. É como nós, né? A gente fica preocupado com os resultados. Senhor, não é assim? Esses dias eu estava em reunião com os discipuladores, mas a gente não tem que estar preocupado com os resultados, pastor. Porque os resultados não acontecem por causa da gente mesmo.
Então a gente não tem que procurar saber o porquê os resultados são esses, né? Por que são negativos os resultados e não positivos? São negativos por nossa culpa. Nós somos culpados dessa situação. E os discípulos estavam na mesma situação, estavam lamentando. Quem sabe estava falando com quem sabe um estava falando com o outro, olha, sabe de uma coisa? É melhor a gente cair fora disso aqui. Essa célula aqui não está funcionando, não. Vamos embora daqui. A gente orou, o demônio não saiu. Acho que eu não... Quem sabe Tiago virou para Pedro e falou, Pedro, olha Pedro, eu não tenho condição de fazer isso aqui não. Jesus me escolheu, acho que ele errou. Acho que Jesus errou, né? Sabe? Eu não tenho condição de fazer isso aqui não. Eu não tenho capacidade para isso não. Eu vou largar isso aqui. Pedro, acho que é melhor a gente voltar a pescar mesmo. Quem sabe, né? Eu estou falando na Bíblia, eu estou dizendo isso. Né? Quem sabe eles começaram a pensar desta forma e conversar desta forma. Né? Então eles começaram a indagar. E por que nós não podemos expulsá-los? Aí Jesus responde, por causa da vossa pequena fé. Né? Mas por quê? Porque esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Quem está entendendo aqui o que eu estou dizendo? E o jejum também serve para as tuas lutas do dia a dia. Ou você não tem luta? O jejum serve como reforço para as tuas lutas do dia a dia. Sabe, irmãos, na vida diária, nós deparamos com situações que não são resolvidas somente com oração. Jesus falou isso. E não adiantava os discípulos só orar. Mas disse para eles, essa caça só sai com jejum e oração. Na tua vida também é assim. Nas nossas lutas também são assim. Às vezes você está cansado de orar. Quem sabe você tem ido para... Você vem aqui e vai para aquelas campanhas de 7 dias, de 21 dias. Esses dias me contaram, pastor, não falou o nome da irmã. Eu vi uma irmã entrando lá na Igreja Mundial. Né? Eu sou contra que você vai em algum lugar, não. Você pode ir, fica à vontade. Mas não adianta você ficar procurando um lugar ou outro, né? Achando que Deus vai resolver o teu problema, a tua situação. Não, você tem que se humilhar e se quebrantar. Não é a igreja que vai fazer alguma coisa por você. Quem vai fazer algo na tua vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Viu? Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então, o jejum e a oração são armas poderosas, são armas espirituais para se combater a ação do inferno nos lares e também todo impedimento contra o avanço da célula, né, contra o avanço, contra a falta de líderes, né, contra a obra de Deus em geral. Então, o jejum e a oração são armas poderosas para isso, para Deus agir. Então, você quer que Deus entre em ação lá na tua casa, que entre em ação lá na tua célula, que entre em ação na igreja que você pertence, entra pela obediência. Muito bem. Outra coisa, eu queria falar também sobre, eu vou pular aqui, como o jejum é importante na intercessão pela pátria. Às vezes nós só reclamamos dos governantes, mas que nós oramos por eles, jejuamos em favor da nossa pátria, jejuamos em favor dos nossos governantes. Isso é importante, a Bíblia nos ensina a fazermos isso, ou não? Amém ou não amém? Amém. Calma, irmãos, eu já estou quase encerrando, só falta 1h30. Muito bem, o jejum também ele é um aspecto físico, né? Todos nós sabemos disso. Além de uma vida espiritual consagrada, é imprescindível que nós observemos alguns cuidados no que se diz respeito aos aspectos físicos do jejum. Muito bem, se a pessoa estiver doente, debilitada, fazendo um tratamento, né, de saúde, tomando remédio, e sofre de qualquer enfermidade gástrica, ele não pode jejuar, né?
Cuidado com isso, né? Deus está sabendo da tua situação e você não pode jejuar. Mas não vai falar, pastor, eu não vou jejuar porque eu estou com dor de cabeça, né? Achar desculpas para não jejuar. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua intenção, Deus conhece você. Outro cuidado importantíssimo é evitar jejuar de uma maneira exagerada. Isso não apressará a resposta divina para as nossas vidas. Há casos de irmãos, a gente estava lendo sobre isso, né, para preparar esta palavra, há casos de irmãos que ficaram, que jejuaram muitos dias, né? Não, eu vou ver se eu jejum 40 dias igual Jesus jejuou, né? E aí acabou ficando doente emocionalmente, desequilibrado, indo para o hospital, causando transtorno e também escândalo para o evangelho, para a igreja, para o evangelho. Então é preciso agir com sabedoria. Diga comigo, é preciso agir com sabedoria. Quem está cansado, diga amém. Eu já vou encerrar, só porque vocês estão cansados. Então, Deus, Ele requer, sabe, irmãos, Deus requer, em primeiro lugar, obediência e não sacrifício. A Bíblia diz isso, é ensinamento bíblico, tá? Então não é por causa disso que você, não vou jejuar porque Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Uma vez eu ouvi um irmão falar, não, eu não vou evangelizar de porta em porta, porque eu vou tirar, como é que é? Privacidade, obrigado, das pessoas. Vou tirar a privacidade das pessoas. Mas Deus, você foi chamado para quê? Foi chamado justamente para isso. Né? E quanto à espiritualidade do jejum, conforme o irmão leu em Isaías capítulo 58, é um texto lindo, do versículo 1 ao versículo 14, leia em casa. Né? Aqui está registrado o que Deus considera como jejum espiritual. Deus vai mostrar para você o que é jejum espiritual. E não dá para eu falar tudo, porque o tempo não permite, mas no texto de Isaías 58, nós aprendemos a diferença entre o falso e o verdadeiro jejum. Quem se dispõe a jejuar e ser aceito por Deus, deverá primeiro abster-se da prática do mal. Isto é ponto pacífico, já falei, quero repetir isso. Você quer jejuar, você quer que o teu jejum seja aceito por Deus, você tem que deixar a prática do mal e de atitudes que não agradam ao Senhor, para depois abster-se de alimento. Então, primeiro você vai se abster do mal, depois, aí você pode se abster do alimento. Então, o povo reclamava porque o Senhor não respondia. Eu estou em Isaías 58. O povo estava reclamando, mas o Senhor não responde, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Ele estava em jejum. Por que o Senhor não está nos respondendo se nós estamos jejuando? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes, ó Deus. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com Deus que não está nos respondendo? Em sua frieza espiritual, eles estavam a jejuar por simples formalidade. Jejuavam somente por causa disso, apenas abstendo-se de alimento. Só isso que eles estavam fazendo. Irmãos, Deus respondeu àquele povo à altura e declarou que, ao declarar que sacrificavam por interesses egoístas, eles estavam se sacrificando por interesses próprios, por interesses egoístas, em contendas e brigas, e que isso não agradava a Deus, que isso estava desagradando ao Senhor. Em seguida, Deus lhes propõe o jejum que Ele aprecia. Qual é o jejum que Deus aprecia? O abandono do pecado, o abandono da opressão e o cuidado com as necessidades, com os necessitados, uma vez que experimentariam bênçãos inigualáveis. Aí está o caminho para você jejuar. Eu quero concluir. Eu vou terminar. Jesus jejuou. Diga comigo, Jesus jejuou. O divino mestre, ele nos deixou o exemplo. Outros servos de Deus também jejuaram e inspiraram-nos a seguir o exemplo deles. Nós somos inspirados a isso. A prática do jejum, ela é edificante. Diga comigo, edificante. Construtiva. Valiosa para a vida espiritual. Digo isso. A prática de jejum traz para nós todos esses benefícios. Sem dúvida,
é um excelente reforço à oração e à súplica, mas alguns cuidados, eles devem ser tomados. Não é jejuar por jejuar. Eu repito, você só vai sentir fome. Nós devemos evitar escândalos para a igreja do Senhor. Jamais poderemos pensar que por praticarmos o jejum, nós somos mais santos que os demais irmãos. Não. Eu não sou mais santo que nenhum dos irmãos aqui porque jejua. Você não é mais santo que eu porque jejua, não. O jejum só terá valor se o crente estiver em plena comunhão com Deus. Escuta aqui, olha aqui para mim. O jejum só terá valor se o crente estiver em plena comunhão com Deus e com o seu próximo. Precisa ter unidade na igreja. A igreja tem que ser unida. A igreja tem que ter o mesmo propósito. Agora, eu não posso olhar para esse bonitão. Verdade? Eu não posso olhar para ele. Agora eu evito olhar para o Rodrigo. Eu passo de banda. Sabe o que é de banda? Aí eu vou fazer 40 horas de jejum. Aí eu vou fazer 40 horas de jejum. Eu vou passar fome, irmãos. Deus não vai aceitar o meu jejum, não. Ou você pensa que vai? Antes de eu começar minhas 40 horas, vem cá, meu bonitão, quero falar com você. Sabe, irmão, acho que tem alguma coisa aqui que não está legal entre nós. Que não está pegando bem. Vamos conversar? Tem alguma coisa que eu preciso pedir perdão para o irmão? Irmão, sabe, nós somos a mesma família, somos filhos de Deus. Deus nos colocou aqui juntos na obra. É aqui que nós temos que ficar, porque Deus colocou a gente aqui. Então nós vamos ter que acertar a nossa vida aqui, porque eu vou começar amanhã um jejum de 40 dias, 40 horas. Depois que eu abraçar o Rodrigo, a gente orar, se quebrantar, chorar, pedir perdão. Oh, glória, está tudo bem, está tudo bem. Aí o Rodrigo fala assim, pastor, para provar que está tudo bem, vai almoçar na minha casa amanhã. Encerrar o jejum lá. Aí sim eu vou começar a jejuar, porque eu já me acertei com ele. Queridos, esse aqui já foi. Mas nós vamos ter, a semana que vem, vamos ter, antes dos 21 dias, nós vamos ter mais 40 dias de jejum em favor. Mas eu quero ver 400 pessoas aqui dentro desse templo, o tempo todo, as programações de jejum de 40 dias, que eu vou fazer aqui com os irmãos, para Deus nos dar um local para culto de celebração. Falei isso hoje de manhã e estou falando aqui para vocês. Eu quero ver até que ponto você está apaixonado pela obra de Deus, com interesse de Deus, ou que você quer ver o barco cair, pegar fogo, pá, e não ter lugar para a gente fazer o culto de celebração. Será que é isso? Quem deseja isso aqui, diga glória a Deus. Paulo, eu vou te mandar para o Universal do Reino de Deus agora. Eu não quero ver um membro fora da... Eu não quero... Olha, não é que eu não quero. Sabe, é inaceitável um membro desta igreja ficar fora desta. Né? Orar 40 horas de jejum aqui, orando por um local que nós temos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, nós devemos evitar escândalos para a igreja do Senhor, né? Graças a Deus. Então, o jejum só terá valor dessa forma que eu falei. As palavras de Neemias, no capítulo 1, versículo 4,
diz assim: estive jejuando, estive orando. Oração e jejum, irmãos, assinalaram as decisões de muitos servos de Deus. Olha que coisa linda! Em numerosas ocasiões, em diferentes situações importantes na história do povo de Deus, através dos séculos e milênios. Se isto aconteceu em toda a história, vai acontecer aqui. Vai acontecer aqui em nome de Jesus. Jejum não é algo que se faça para merecer as bênçãos de Deus. Não pensa que você está jejuando. Eu sou santo mesmo, eu jejum, eu mereço a bênção de Deus na minha vida. Jejum não é para isso. Para você, não é para você merecer as bênçãos de Deus, mas é o meio adequado para a humilhação, para o quebrantamento e também um exercício espiritual para conseguir estar em espírito diante de Deus e alcançar misericórdia para ser atendido. Jejum é para isso. O jejum não é um meio para despojar Deus de alguma coisa, não. É o contrário, jejuar é despojar-se a si mesmo para ter mais da presença de Deus. Quantos aqui querem mais da presença de Deus? Eu quero encerrar dizendo que infelizmente mesmo, o exercício do jejum é algo que está em esquecimento hoje em muitas igrejas. Já não tem isso. Só tem oba-oba. Oba-oba tem, show tem. Mas jejum, isso está esquecido em muitas igrejas. Eu louvo a Deus. Eu sou agradecido a Deus pela igreja videira. Ela é a igreja perfeita da face da terra? Não é. Mas os pastores, os líderes, os obreiros, os discipuladores, os anfitriões, os líderes em treinamento, os auxiliares, os membros da célula, os membros da igreja, sabem o que é jejum. Aquele povo jejua. É um exemplo para nós. Eu louvo a Deus porque Deus me colocou lá, para aprender isso com eles. Para aprender isso com eles, jejuar, levar a igreja para o jejum. Então, o exercício do jejum é algo que está em esquecimento em muitas igrejas. No entanto, é regra segura para a oração eficaz. Que Deus nos ajude a compreender isso e praticar isso, para que as coisas possam avançar na minha vida, na tua vida, e que nós possamos ser sempre instrumento de Deus e canal de Deus para Deus usar da maneira que Ele deseja. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Eu quero que você ore agora.